31 pessoas, 31 crianças esse ano que só esse ano sofreram abuso sexual. Eu não sei se a senhora ouviu minha pergunta antes da gente perder a conexão. Eu queria que a senhora falasse, a senhora já se deparou com uma situação real na escola, do aluno trazer à escola da senhora um relato de abuso sexual, seja de alguém na área ou na parte externa ou do lado de fora da escola? Isso foi trazido ao conhecimento da escola de alguma maneira, professora? Sim, as crianças elas desabafam demais comigo, pelo menos eu crio uma conexão muito grande com elas. E eu já recebi uma carta de uma criança me falando que existia uma pessoa mal, né? E essa pessoa era misteriosa, ela não podia me contar quem era e que abusava dela. Normalmente a violência vem de dentro de casa e infelizmente é aquele local onde a gente acha que a criança vai estar protegida, é exatamente onde acontece o abuso, né? Sim, por isso eu defendo a educação sexual na escola, porque é uma forma, um porto seguro para aquela criança. Porque se o tutor da criança pratica o abuso, ele acredita que é normal. Por que ele acredita que é normal? Porque se quem me protege faz isso comigo, qualquer pessoa pode fazer. Então, quando a gente relata isso na escola, ele percebe que existe um erro ali, que na verdade não pode ser feito. Essa didática da senhora desenhar a criança, coloca imagens pra gente, Rafa, por favor, enquanto a gente está conversando. A didática da senhora desenhar essa criança, essa menina no quadro, e aí ir mostrando com as cores vermelha, verde e amarelo, o local onde pode, onde não pode tocar. Da onde veio essa didática, professora? Então, com tudo isso que teve na internet, muita gente postou várias coisas e eu vi uma pessoa mostrando, na verdade não teve vídeo, foi só uma imagem de uma criança e do semáforo, né? Mas não tinha nenhum vídeo, eu procurei para passar para as crianças e não achei. Então eu decidi fazer isso por elas. Aí, para cada uma delas, eu dei um desenho de um menino e de uma menina, né? Para que eu não precisasse desenhar os dois. E deixei claro para eles que o sinal era tanto para menino quanto para menina. O cabelinho que eu coloquei na mocinha, né? Foi só charme, mas que o sinal servia para os dois. A senhora, e aí a pergunta mais importante e das pessoas mais interessadas, como é que as crianças reagiram a esse ensinamento e principalmente como é que os pais dessas crianças reagiram a essa viralização do seu vídeo, desse vídeo viralizar da forma que viralizou? Muita gente te apoiando, muita gente te criticando por você falar de sexo de uma forma tão aberta e de uma forma tão simples e lúdica com essas crianças, professora? Então, todos os pais amaram, né? Eles me agradeceram porque eles mesmos não sabiam como falar isso com as crianças e as crianças perguntam, estão na fase de perguntar tudo, né? E disseram que as crianças chegaram muito animadas em casa. Antes do vídeo, antes de eu postar o vídeo, as crianças já chegaram em casa falando e mostrando o bonequinho que eles pintaram e explicando para os pais onde podia, onde não podia tocar. Então, eu achei muito legal porque eles continuam falando disso até agora, né? E falaram que ensinaram os amiguinhos e eu achei muito legal porque eles realmente se interessaram e eu fiquei muito feliz, né? Mas na internet, sim, existem pessoas, né? Falaram que eu deveria desenhar um menino também, só que eu dei, né, os dois sexos para as crianças. E teve muita gente também que falou que tudo deveria ser vermelho, né? Porque não se pode tocar em lugar nenhum. Só que, como estamos falando de crianças de 6 anos e eles ainda não têm essa ideia de consentimento, o que eu quis fazer foi introduzir um meio dele entender o que é carinho e o que não é carinho. O que é bom e o que não é bom. E nós sabemos que o abuso ele pode vir de qualquer forma. Ele pode vir tanto visual, ele pode vir com palavras, ele pode vir com toques. E é para quebrar um paradigma de que conversar com criança sobre sexo não pode. Pode sim, aliás, deve-se conversar, porque é nessa idade que a criança está formando uma personalidade que vai levar para o resto da vida o que pode, o que não pode, o que precisa ter cuidado, para parafrasear o que a senhora usou com seus alunos aí em sala de aula, né?
Sim, com certeza. Eu tenho absoluta certeza que é necessário e que eu sou totalmente a favor da educação sexual na escola. Porque educação sexual, ela não é só para prevenir abuso, mas de autoconhecimento, né, para as crianças não se tornarem crianças sem saber o que está acontecendo, sem saber o que eles são, né? Tem muitas perguntas. Hoje, por exemplo, né, eu recebi uma pergunta assim: ô tia, mas o bebê não fica na bexiga? Então, as crianças não sabem, né? Então, eles ficam muito tempo da vida deles sem conhecer o próprio corpo. Então, eu tenho certeza que é muito necessário. Professora Jennifer Garrido, direto de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, conversando com a gente ao vivo no Educadora Agora, aqui no interior de São Paulo. Professora, eu queria agradecer demais a sua participação aqui na Educadora e parabenizar mais uma vez isso a senhora fora do ar. E repito, o que a senhora fez aí foi uma prestação de serviço imensurável. A senhora educar sexualmente essas crianças, a senhora diretamente contribuiu para que, se Deus quiser, nos próximos anos, nos próximos meses, a gente tenha uma diminuição nos casos de violência sexual contra a criança. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a participação. Obrigado, professora Jennifer Garrido.